Quest Interativo. No programa de hoje nós vamos dar continuidade a uma série de programas referente ao cultivo da oliveira e também extração de óleos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo mais uma vez os pesquisadores do projeto Oliva São Paulo, que é um programa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria, de muita honra poder estar recebendo todos os pesquisadores que fazem parte da equipe do projeto Oliva São Paulo. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também aí nas suas redes sociais. Para nós é muito importante cada inscrito e também que você possa estar curtindo e também comentando esse vídeo. Vamos começar o nosso programa falando sobre a extração de óleos. E a nossa primeira pergunta será feita à doutora Ana Hauen. Ela é pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Doutora Ana, como é feita a extração dos óleos e também quais são os processos e equipamentos utilizados para essa extração? O cultivo das oliveiras no Brasil é bastante recente, mas ele é milenar no resto do mundo. E o processo de extração, desde os primórdios dos tempos e até hoje em algumas propriedades mais tradicionais, principalmente na Europa, sempre foi feito pelo processo de esmagamento ou prensagem dos frutos. Hoje existem tecnologias mais modernas e muitas empresas no exterior e até mesmo no Brasil já fabricam equipamentos em aço inox específicos para a extração de azeite de oliva. A extração de azeite de oliva é feita a partir dos frutos inteiros, então é a polpa mais o caroço. E é um processo totalmente físico. Aliás, isso é uma condição sine qua non. Não pode haver nenhuma reação química envolvida nesse tipo de processo. E por definição, o azeite de oliva extra virgem é obtido através apenas de processos físicos. Então, uma reação química, uma etapa química ou alguma coisa que possa propiciar a ocorrência de uma reação química não é permitida, e muito menos a adição de ingredientes, de insumos ou de alguma substância que possa vir a alterar as características de pureza e as características intrínsecas do azeite de oliva que vai ser obtido no final. Então, basicamente, o processo consiste do seguinte: após a colheita, as olivas elas devem seguir o mais rápido possível para o processo de extração, no máximo 48 horas, para evitar que haja algum tipo de deterioração dos frutos. Em seguida, esses frutos eles passam por um sistema de limpeza, que consiste do quê? De retirada de folhas, geralmente por sistemas de ventilação, e depois por uma lavagem que é feita em tanques de água mesmo para retirar poeiras, torrões de terra. Em seguida, os frutos eles seguem para a moagem ou trituração. É feita em moinhos, geralmente são moinhos de facas de alta potência, que batem o caroço e a polpa e transformam tudo isso numa massa densa e homogênea de cor esverdeada. Essa massa densa e homogênea segue então para o equipamento que a gente chama de batedeira ou homogeneizador. É um equipamento que gira numa velocidade baixa em temperatura controlada. E esse batimento lento permite não somente que as gotículas de azeite sejam liberadas, mas também que elas sejam aglomeradas sobre a superfície dessa massa densa. E é esse azeite de oliva que tem que ser separado logo em seguida. E isso é feito através de centrífugas horizontais. Essas centrífugas ou decanters podem ser de duas fases, quando existe a separação de um lado do resíduo sólido e do outro do azeite mais a água, ou então de três fases, onde nós temos saindo em dutos separados o resíduo sólido, a água e o azeite. Se no início foi usada uma centrífuga de duas fases, existe a necessidade de mais uma no final, uma centrífuga geralmente vertical, que faz o que nós chamamos de polimento do óleo, que nada mais é do que a retirada da água residual que ficou no produto.
Bom, o azeite, uma vez assim obtido, ele pode passar por um processo de filtração ou decantação e logo em seguida seguir para o armazenamento, geralmente a 15, 18 graus Celsius, depois para o engarrafamento, embalagem, transporte e distribuição e comercializa. O azeite de oliva extra virgem é um alimento funcional. Ele possui compostos fenólicos, fitosteróis, ácidos graxos específicos e essenciais e outras substâncias que fazem muito bem para a nossa saúde. E por isso ele é um alvo frequente de fraudes, aqui no Brasil, principalmente pela mistura com óleo de soja, o que é proibido, porque azeite de oliva extra virgem tem que ser puro, obtido através das etapas de processo que eu mencionei anteriormente para vocês. Mas como é que a gente controla essas adulterações? Através de testes físico-químicos que normalmente constam das normativas regulatórias internacionais e no Brasil também. Aqui, o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicou em 2012 a Instrução Normativa número 1, que traz toda uma legislação que é específica para a classificação de azeite de oliva e traz todos os limites, os parâmetros físico-químicos que devem ser obedecidos para a gente classificar todos os produtos. E estabelece também o que deve ser levado em conta para a rotulagem do azeite, que hoje é o índice de acidez, o índice de peróxidos e a extinção específica. Esses testes físico-químicos são muito difíceis de serem entendidos pelo consumidor. Então, o que a gente sempre orienta, tá? É que você procure sempre comprar um azeite de oliva que tenha a validade assim alta, que seja recém-produzido, tá? E sempre lembrando que assim, o azeite, ele não é barato. Então, se você vê uma oferta muito boa de azeite de oliva extra virgem, esqueça, porque azeite de oliva extra virgem custa caro. Agora, nós do Itaú, juntamente com o MAPA, juntamente com outras instituições de pesquisa ou aquelas de defesa do consumidor, nós estamos sempre interligados em projetos que fazem a coleta de amostras, a verificação da adulteração e a mídia pública. Então, fiquem atentos. Sempre que houver algum tipo de projeto nesse sentido, a gente vai estar divulgando para vocês se o azeite é adulterado ou não, dizendo a marca, o produtor, e isso evita que você seja enganado. E se vale uma dica, e se for possível, adquira os azeites brasileiros. Eles são excepcionais e têm ganho vários prêmios internacionais de qualidade e pela sua pureza. Vamos falar agora sobre análise sensorial. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Edna Ivani Bertoncini. Ela é pesquisadora da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Doutora Edna, conta pra gente como é feita a análise sensorial de azeites de oliva. Vamos falar agora sobre a qualidade de azeites de oliva. A grande diferença entre um azeite de oliva e um óleo originário de grãos como de milho, soja e girassol, além da composição glicídica especial, é a presença de polifenóis. Os polifenóis são substâncias presentes na azeitona, no fruto, e por meio da extração são liberadas no azeite, através de reações enzimáticas, conferindo aos mesmos odores, aromas e sabores especiais. Extremamente apreciados pela gastronomia, os polifenóis são substâncias antirradicais livres, que conferem ao nosso organismo maior imunidade, controle das doenças cardiovasculares e também são substâncias consideradas anti-envelhecimento. Contudo, essas substâncias são facilmente degradadas por 3 fatores: a presença de luz, oxigênio e altas temperaturas. Para isso, as embalagens que acondicionam os azeites devem ser apropriadas para protegê-los e aumentar a sua vida útil. Orienta-se que se use sempre garrafas escuras como essa, preta ou verde. Também há embalagens como latas. As latas também são embalagens muito boas para se conservar o azeite de oliva, desde que se tome alguns cuidados, como por exemplo que elas não sejam batidas. Busque garrafas que não permitam a penetração de luz
oxigênio e que sejam mantidas em condições de temperatura de 15 a 18 graus. A análise sensorial é uma ferramenta extremamente importante para se conhecer a qualidade de azeite e para se fazer a classificação mercadológica do produto, que basicamente é classificado em 3 categorias: os azeites extra virgens, os virgens e os lampantes. O COI, o Conselho Oleícola Internacional, determina que sejam realizados 28 parâmetros para se conhecer a qualidade de um azeite. Contudo, a maioria dos países não tem estrutura laboratorial para realizar essas análises. O Brasil, por exemplo, ele determina que apenas 3 parâmetros sejam realizados, que são a acidez, a extensão específica e o número de peróxidos, que são análises muito fracas para se classificar um azeite. Nesses casos, entra com força, então, a análise sensorial. Ela é realizada por um grupo de degustadores treinados e capacitados para reconhecer os defeitos e as qualidades do azeite e para se pontuar o azeite e classificá-lo nessas 3 categorias. É muito utilizada em concursos, nos quais os produtores mandam os azeites daquele ano e concorrem a medalhas de ouro, prata, que valorizam o seu produto no mercado interno e no mercado internacional. A análise sensorial é realizada em copos oficiais como esse, de cor azul ou âmbar. Essa cor é para que o degustador não seja influenciado pela cor do azeite, porque uma cor mais verde ou mais amarelada não significa melhor ou pior qualidade do azeite. Isso é uma característica intrínseca de cada cultivar de azeitona. Então, nesses copos oficiais, que tem esse formato afunilado, de modo que polifenóis, as substâncias voláteis, sejam volatilizadas mais facilmente e percebidas pelo degustador. Em casa, se você não tiver um copo de degustação, você pode utilizar um copinho de café ou mesmo uma xícarazinha. O degustador coloca uma pequena quantidade de azeite nesse copinho e esquenta. Pode esquentar com suas próprias mãos em casa, né? A temperatura do nosso corpo é em torno de 36 graus e a gente pretende elevar a temperatura do copinho e do óleo a 27 graus. Nas cabines de degustação oficial, esse azeite é aquecido em aquecedores elétricos. Os azeites de oliva nada mais são do que o suco da própria azeitona. E os odores que nós devemos encontrar nos azeites são odores de frutas verdes ou de frutas maduras. Nós encontramos o odor de fruta verde, como por exemplo, grama recém-cortada, folhas, maçã verde, amêndoas verde, alcachofra, quando as azeitonas que foram colhidas para a obtenção desse azeite são azeitonas colhidas um pouco antes do ponto de colheita até o ponto de colheita, como explicou anteriormente a pesquisadora Patrícia. E nesse caso nós denominamos o frutado encontrado como frutado verde. Quando as azeitonas são colhidas um pouco depois do ponto de maturação, o azeite remete a odores de fruta madura, como banana, abacaxi, maçã madura, e nós denominamos então de frutado maduro. O frutado verde maduro é uma qualidade extremamente desejável em azeites de oliva e é a característica que praticamente classifica um azeite. Outros odores que nós denominamos de defeito não devem ser encontrados em azeites extra virgens, como por exemplo o odor de ranço. O que é o odor de ranço? É o odor daquela gordura que já foi muitas vezes utilizada em frituras ou uma manteiga estragada. O ranço é um defeito que vem da conservação de azeite. Todos os óleos vegetais e azeites, eles passam por um processo de rancificação, mas nós não devemos consumir esses produtos, porque ao invés de nós estarmos colocando no nosso organismo polifenóis, por exemplo, com o consumo de azeite de oliva, nós estamos introduzindo radicais livres que causam malefícios à nossa saúde. Outro defeito que não deve ser encontrado é o defeito de aquecimento. Azeitona em conserva. Quando nós abrimos
um vidro de azeitona e vem aquele cheiro de azeitona em conserva, aquilo lá é muito natural para esse produto. Contudo, para o azeite é um defeito grave, porque vem do processo de pós-colheita da azeitona, que ficou, por exemplo, em montes e ocorreu a fermentação anaeróbica. Outro defeito muito comum é o defeito de acético ou avinagrado, é aquele cheiro de vinagre que vem da fermentação aeróbica das azeitonas no processo de pós-colheita. Um azeite, para ele ser classificado como extra virgem, não pode ter nenhum defeito, tem que ter nota 0 de defeito, e ele tem que ter um frutado maior do que 0, numa escala que vai de 0 até 10. Se um azeite tiver algum defeito até a intensidade de 3,5, ele é classificado como um azeite virgem. E se ele não tiver nenhum defeito, mas também não tiver frutado, ele também é desclassificado para a categoria azeite virgem. Os azeites virgens servem para cozinhar, mas não tem a qualidade que tem um azeite extra virgem no que concerne a presença de polifenóis. Se um azeite tiver uma quantidade de defeitos maior do que a nota de 3,5 e não tiver frutado, ele já vai para a categoria de lampante, ou seja, um azeite que antigamente era utilizado para acender lamparinas. É um biocombustível e não deveria ser usado por trazer malefícios à saúde. No mercado brasileiro nós encontramos muitos azeites lampantes. Depois dessa análise olfativa, nós vamos realizar uma análise em boca. Nós colocamos o azeite na boca, uma pequena quantidade, rodamos por toda a cavidade bucal e tentamos sentir o amargo e o picante do azeite. O amargo a gente sente na lateral da língua e o picante picadinhas em cima da língua e na garganta. Agora eu vou realizar aqui com vocês uma análise sensorial de azeite de oliva e vocês podem me acompanhar em casa. Vocês inserem uma pequena quantidade de azeite, esse daqui é um azeite paulista produzido aqui na Serra da Mantiqueira. Esquentam esse azeite por algum tempo na mão. Feito isso, vocês levam o copinho ao nariz e tentam no nariz encontrar os odores de frutado verde maduro ou daqueles defeitos que eu falei anteriormente. Então você dá uma cheirada no azeite, retira para não saturar suas papilas olfativas e tenta descobrir, tenta remeter a sua memória sensorial quais os odores presentes. Esse azeite aqui, eu observo que ele não tem nenhum defeito, nem é rançoso, nem acético, nem mofo, nem aquecimento, e ele tem um frutado verde que remete a folha verde, amêndoas verdes e folha de tomate amassada, com uma intensidade de médio a alto. Então, como ele não tem defeito e ele tem um frutado maior do que 0, eu já posso classificá-lo como extra virgem. Nós vamos colocar esse azeite na boca, rodar, e depois nós vamos tentar fazer um gesto que quebre as moléculas de azeite. Meus olhos estão lacrimejando e pode-se perceber que é um azeite amargo e picante. Para mim, muito mais picante do que amargo. Então, ele tem uma alta quantidade de polifenóis, que trazem grandes benefícios para a saúde. Essa quantidade de polifenóis é que torna os azeites mais suaves ou mais intensos e que determinam seu uso na gastronomia. É necessário que se faça então uma harmonização dos pratos. Azeites suaves vão bem com pratos mais leves, como peixes, folhas, sorvetes, doces. E azeites mais intensos vão bem com carnes vermelhas, molhos,
uma salada de rúcula ou mesmo para se tomar uma pequena colherzinha de manhã e garantir sua dose diária de polifenóis. Assim, esperamos que com esse simples teste de análise sensorial, os produtores de oliveira continuem a produzir azeites de excelente qualidade e premiados no mundo inteiro como estão sendo os azeites brasileiros. E os consumidores, ao adquirirem um azeite, podem levá-lo para casa, fazer esse simples teste e observar se aquilo que está escrito no rótulo, por exemplo, extra virgem, é realmente um azeite extra virgem, ou é um azeite já virgem que pode ser consumido para cozinhar, por exemplo, ou é um azeite lampante que deve ser descartado. E assim o consumidor vai selecionando no mercado as marcas que forneçam não somente melhor preço, mas também saúde e qualidade. Agora nós queremos saber como estão sendo desenvolvidas as pesquisas relativo ao cultivo das oliveiras. E para falar sobre esse tema, nós vamos falar com a doutora Juliana Salomé Rolim Terramoto. Ela é pesquisadora do Instituto Agronômico da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo. Doutora Juliana, conta pra gente como estão as pesquisas sobre esse assunto. Olá, meu nome é Juliana Rolim Salomé Terramoto, sou pesquisadora da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, atuo no Instituto Agronômico na área de fitoquímica. Estudos científicos têm demonstrado que as folhas de oliveira podem ser usadas como antimicrobiano, gastroprotetor, hipotensivo, entre muitas outras utilidades. A oliveira é conhecida pelo seu alto teor de compostos fenólicos, que se acumulam essencialmente nos frutos e nas folhas, especialmente durante a fase de crescimento e maturação. Os polifenóis ou compostos fenólicos possuem estruturas químicas muito variadas. A folha contém fenóis simples e outros fenóis mais complexos, como a oloropeína, substância de interesse em nossas pesquisas. Sua concentração é significativamente maior nas folhas do que no fruto e no azeite de oliva. Dentro do nosso grupo de pesquisa com a cultura da oliveira, há um subgrupo que vem estudando as folhas da cultura, que é uma matéria-prima considerada um resíduo resultante do manejo da cultura no campo, mas pode vir a trazer retorno financeiro ao produtor. Uma das linhas de pesquisa tem como objetivo estudar as oscilações quantitativas dos principais compostos fenólicos, como a oloropeína, nas folhas das várias variedades da oliva cultivadas em território nacional, durante as estações do ano, visando a busca por uma aplicação tecnológica, tanto no mercado de alimentos como no mercado farmacêutico. Como consequência, está sendo estudado também técnicas que visam a otimização da extração desses compostos fenólicos. Uma outra linha de pesquisa com as folhas de oliveira visa a avaliação antimicrobianas de extratos aquosos e extratos etanólicos das várias variedades cultivadas atualmente no Brasil, focando fungos de pós-colheita da cultura da laranja, como o bolor verde, e de uva de mesa, como o mofo cinzento. Temos também um outro grupo de pesquisadores que tem avaliado os melhores processos de secagem das folhas de oliva, as melhores formas de obtenção de chás da folha, seja ele através da decocção ou por infusão, com o intuito de achar a melhor técnica para a manutenção dos compostos fenólicos e a composição química desses chás para as várias variedades e várias localidades de cultivo. Também temos o grupo que vem estudando métodos de extração de óleo essencial da folha, tentando aumentar o seu rendimento. E por fim, o grupo tem estudado, com esse mesmo enfoque, o melhoramento genético e a cultura de tecido da oliveira. Agora nós vamos falar sobre as novas tecnologias e como essas mesmas tecnologias estão chegando até os produtores rurais. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Patrícia Prati. Ela é pesquisadora científica da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Doutora Patrícia, conta pra gente quais são as novas tecnologias e como elas estão chegando até os produtores rurais. A respeito de inovações na olivicultura paulista, eu
eu gostaria de comentar com vocês sobre um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo com folhas de oliveira. E por que folhas de oliveira? Bem, existe uma estimativa de que anualmente as podas de oliveira elas resultam em 25 quilos de material vegetal por planta por ano. Esse resíduo vegetal, que são os galhos e as folhas, eles ficam nas entrelinhas do pomar, como vocês observam nas fotos, e podem promover a propagação de doenças. Então, o produtor ele precisa disponibilizar mão de obra para promover o enleiramento e a queima desse resíduo vegetal. Então, o uso das folhas, seja pelo motivo que for, acaba ajudando, na solução deste problema, além de agregar valor a um material que seria descartado. Então, a minha pesquisa envolve o uso das folhas para obtenção de chás para consumo humano, porque as folhas, assim como os frutos, possuem compostos fenólicos e o principal deles nas folhas é a oleuropeína. Então, esses compostos fenólicos, eles têm ação antioxidante, ajudando no combate e na prevenção de doenças, como alguns tipos de câncer, redução de colesterol sanguíneo, por exemplo. E numa primeira etapa, nós definimos o processo de secagem das folhas para obtenção dos chás, Então, estudamos qual o processo de secagem, qual o binômio, tempo e temperatura do processo de secagem que auxilia na manutenção desses compostos fenólicos. A seguir, nós vamos estudar, então, diferentes formas de obtenção do chá, por infusão e decocção, qual deles que promove a manutenção dos compostos fenólicos no chá, qual o processo. E a seguir, então, nós vamos estudar a composição dos chás de diferentes cultivares e cultivares provenientes de diferentes regiões de cultivo, para saber se um cultivar de uma região mais quente, as folhas dele têm uma composição diferente se cultivado numa região mais fria, e saber as diferenças aí de composição entre chás de diferentes cultivares. Tudo isso, para nós descobrirmos se realmente os chás de folhas de oliveira, eles têm compostos fenólicos que têm efeitos nutracêuticos para o ser humano. Então é isso que eu tinha que comentar com vocês. Um abraço e até mais. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre lucratividade. Nós queremos saber aí se a atividade se ela é rentosa e também para qual tamanho de área, quais são os entraves e desafios futuros. Para falar sobre esse assunto, nós vamos estar falando com a doutora Raquel Caruso Saches. Ela é pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Doutora Raquel, conta pra gente, é uma atividade rentosa? Meu nome é Raquel Caruso Saches, sou pesquisadora científica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Participo do Grupo Oliva São Paulo desde o final do ano de 2015. Desde então, venho realizando levantamentos econômicos sobre essa cadeia produtiva. Durante esses anos, realizamos visitas a propriedades rurais a fim de se obter informações sobre custos de implantação e manutenção dos olivais, área cultivada, número de produtores, extração de azeite, entre outras informações econômicas relevantes dessa cadeia. No último levantamento realizado, verificamos que existem no estado de São Paulo aproximadamente 70 produtores de oliveiras. A área cultivada de aproximadamente 600 hectares. Essa área cultivada está distribuída em torno de 29 municípios do estado. Nos nossos levantamentos, o valor do investimento inicial para a implantação do olival, sem considerar o custo da terra, para uma grande propriedade, está em torno de R$ 11.020 por hectare, enquanto que em uma pequena propriedade, o valor do investimento inicial
é de R$ 13.020 por hectare. Essa diferença se dá basicamente porque nas grandes propriedades a maior parte das operações já são mecanizadas, enquanto que nas pequenas propriedades a maioria das operações ainda são feitas manualmente. Em relação aos custos de manutenção, eles são bem próximos nos dois casos. No segundo ano, o custo de manutenção está em torno de R$ 3.600 por hectare. A partir do segundo ano, esses custos de manutenção se elevam, e isso ocorre porque há um aumento de operações como poda e adubação ou controle de pragas e doenças. Portanto, no terceiro ano, o custo de manutenção está em torno de R$ 5.900 por hectare. E no quarto ano, o custo de manutenção gira em torno de R$ 5.700 por hectare. Os custos, de produção da oliveira, eles ainda são considerados altos, e isso ocorre principalmente porque o manejo dessa cultura ainda não está bem definido no nosso estado. 40% dos pomares do estado são produtivos, o restante apresentam baixa produtividade ou mesmo são improdutivos. É importante destacar, que os nossos olivais, eles são muito jovens. Os olivais do estado de São Paulo, eles são muito jovens, eles possuem entre 4 a 5 anos. Existem alguns olivais que possuem em torno de 16 anos, mas a sua maioria eles são jovens e são pequenos. E como a oliveira ela demora em torno de 15 anos para dar retorno, nós ainda não temos informações de produção suficientes, bem consolidadas, para que possamos saber quantos hectares são necessários para que a cultura da oliveira seja viável. Em relação à extração de azeites, o estado de São Paulo possui 8 máquinas extratoras, com uma capacidade nominal de extração de 3.075 quilos por hora. Na safra 2018 foram extraídos 46 mil litros de azeite aproximadamente. Esse rendimento ainda pode ser considerado, ele é considerado baixo. Os pomares, eles não estão com a produção estabilizada. Essa estabilização só vai ocorrer quando eles atingirem entre 7 e 8 anos. E além do mais, a produtividade ainda é baixa. Em relação ao rendimento de extração, ela é baixa porque ainda não foi ajustada a curva de maturação. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessas entrevistas que nós fizemos referente ao cultivo das oliveiras. E eu quero mais uma vez aí estar agradecendo a cada membro da equipe do projeto Oliva São Paulo. Eu agradeço imensamente por vocês terem aceito a estar participando do canal Conheça Interativo. E nós esperamos recebê-los em outras oportunidades. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. E se você quiser estar comentando nesse vídeo, pode comentar, que o pessoal do projeto Oliva São Paulo vai estar te respondendo. Eu aguardo você então na próxima semana com mais uma entrevista do canal Conheça Interativo. Um forte abraço e até lá!